Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Ferreira, estamos de volta para trazer as novidades do maior de todos. Depois do jogo de ontem, que foi bem difícil de assistir, para ser verdade, né, para dizer a verdade, nós temos uma notícia boa do jogo de ontem e uma horrível, né? Mas era uma das preocupações que eu tinha aqui, né? Outra coisa que a gente vai comentar, chegou a hora do Hulk vir pro Fluminense? Que história é essa, meu amigo? Parece que o Hulk tá de saída do Atlético Mineiro e você conhece o Fluminense, né? Já te explico tudo, mas antes não se esqueça de... Arrebenta no like. Arrebenta nesse like, clique no gostei. Galera, estamos muito pouco assim, ó. Gente, para 98 mil, falta pouquinho. E já pode ter até batido, tá? Na gravação desse vídeo aqui. Então, ó, se inscreve, mano. Vamos, falta pouco pra gente alcançar 100 mil inscritos e conquistar a digníssima placa de 100 mil. Então nos ajude aí se inscrevendo aqui no canal. E claro que aqui você também tem muitas informações exclusivas do Hora do Flu através do repórter Thiago Manolo. Então fica ligado para não perder que daqui a pouco tá saindo mais algumas aí, ó, fresquinho para você. Mas vamos lá, galera. Primeiro de tudo, eu quero falar de coisa boa. Vou deixar para falar de coisa ruim no final, né? Porque eu gosto de começar no alto astral, tá? A melhor notícia do jogo de ontem, que foi um jogo difícil, né? Um jogo complicado. Difícil, eu vou explicar o porquê dessa palavra. Mas aqui, ó. Julian Midjan, galera, jogou os 90 minutos. Correu bem os 90 minutos. Olha só pra tu ter ideia, os números do Julian Midjan foram excelentes no jogo. E com todo o contexto do jogo eu vou te explicar. Mas olha só. Foram 90 minutos, né? Ele jogou o jogo inteiro. 69 participações com bola, então participou bastante. Olha só, gente, 51 dos 55 passes que acertou. Mais de 90% de aproveitamento em acerto de passe. Pô, ele é bem qualificado, né? Tu vê que ele tem qualidade. Bolas longas, ele acertou 6 de 10, né? Duelos aéreos ganhos, que é um dos grandes problemas do Flu, ele ganhou 2 de 4, ele ganhou a metade, né? Duelos terrestres ganhos de 3, ele ganhou os 2, só perdeu 1, né? Desarme, 1, drible certo, 1, finalização, ele finalizou, né? Mas não foi no gol, mas finalizou. 8 cortes, 2 faltas e 1 interceptação. Que estreia digna do Julian Milan, né? Eu vi muita gente falando assim, não, Thiagão, por que não colocou o Julian Milan antes? Então, se colocasse antes, não teria esses números aí não, tá? Porque é aquilo que a gente já trouxe, uma informação exclusiva para vocês, sobre o planejamento para que o Julian Milan se igualasse, né, aos outros jogadores. Porque uma coisa é o jogador se igualar fisicamente, né? E outra coisa é o jogador ser o jogador, né? Suas características, do jeito que ele gosta, joga, né? Então isso não altera, né? Mas em relação ao físico, ele estava um pouco para trás ainda, acostumado a um futebol muito mais lento, né? Lá do Uruguai. Mas eu gostei dessa estreia aqui. E uma coisa que me chamou muito a atenção no Julian Milan, ele é concentrado. Ele é concentrado, assim. Como que eu posso dizer? Porque o Freitas, ele é muito instável, tá? Instável, né? Uma hora ele tá aqui, outra hora ele faz um negócio doidão, né? E volta. Depois ele, sabe? O Milan não, ele é instável o jogo todo. Ele é um cara concentrado, sério, toma as atitudes ali mais centrado, né? Parece que ele é mais pé no chão, né? Do que o Freitas. Então, assim, ótima estreia. Agora, trazendo o contexto, por que eu acho que essa estreia foi muito boa mesmo, é porque o Julian Milan, pessoal, jogou contra um time fraco, um time... né? Ok, a gente tá falando do bicampeão paranense, mas ok. Eu acho que o Fluminense é muito mais time mesmo. Só que não é nem questão do adversário, é questão do campo. Gente, aquele campo de ontem, um pasto, a gente vai falar um pouquinho mais do campo mais pra frente do vídeo. Ele jogou ao lado de Inácio, ao lado de Samuel Xavier, ao lado de René. Samuel Xavier, galera, muito mal no jogo de ontem. René, assim, constrangedor René no jogo de ontem. Então, assim, e outra, ele ainda teve
que aturar o Otávio de camisa 5, sendo que o Otávio não marca ninguém. Então tinha tudo pra dar errado essa estreia do Julián Milán. Tinha tudo pra dar ruim. E mesmo assim o jogador conseguiu se destacar. Fluminense pelo menos não perdeu, né? Aqui no Maracanã vai resolver, se Deus quiser. Mas assim, um jogo muito difícil. Mas o Julián Milán, por causa de todo esse contexto, conseguir esses bons números chama muita atenção, tá? Chama muita atenção. Eu gostei muito da estreia. É um reforço para a nossa zaga, né? E quero vê-lo em um contexto com o time principal, com os volantes que tem que ser, com os laterais que tem que ser, né? Com o seu companheiro que deve ser o James. Eu testaria Julián Milán e James, eu testaria essa zaga. Eu acho que essa zaga pode acontecer alguma coisa ali de lado bom. Agora, do Hulk eu vou falar no fim do vídeo, porque talvez você não queira muito saber, mas como eu conheço o time que eu torço, né? Mas vamos lá, falando um pouquinho sobre os meus medos. Eu falei pra você ontem que um dos meus maiores medos era o gramado. Eu falei, gente, esse gramado aqui era pro Fluminense falar, olha, eu não jogo, tá? Vocês, pô, desculpa, não jogo. Me elimine aí da Copa do Brasil, mas eu não posso jogar isso aqui. Porque, gente, é muito perigoso um campo daquele ali. Eu falei, né? Os jogadores no Brasil, eles atuam desgastados. Não tem um jogador no Brasil que aguente jogar no meio de semana, no final de semana, no meio de semana de novo. Isso é impraticável, tá? Isso não dá. Isso não dá. Fisicamente, não dá. Aí eu falei, o problema desse gramado é que você joga já com seus jogadores fadigados. E esse gramado é danado para lesionar o jogador. Não, um gramado cheio de buraco, com areia, pesado, a bola não rola, é pesado para você correr. Acabou. Não teve outra. Eu falei pra vocês, eu avisei que era um dos meus medos. E a gente tem a lesão de Martinelli, né? A gente ainda não sabe que grau é isso aqui. Mas, gente, teve uma cena que eu não consegui achar. Mas eu assistindo o jogo, eu vi o Martinelli chorando. Eu falei... O Martinelli, gente, é um cara, pô, super aplicado. É um cara que corre o tempo todo. É um cara que se dedica o tempo todo. Dificilmente, se não fosse algo muito grave, tiraria ele do jogo. E pra ver ele chegar ao ponto de estar chorando, acabou. Então, assim, eu acredito que a gente vai ter ele vai ser reavaliado no Rio de Janeiro, a gente vai ter notícias sobre isso aqui. Mas, cara, eu acho que é papo de perder o Martinelli, tá? E ontem o Fluminense jogou super desfalcado, né? Ontem o Fluminense não teve Savarino, não teve ali o Bernal, né, pra entrar ali no lugar em vez do Otávio. Cara, o Fluminense sentiu muito as ausências. Sentiu demais. Uma zaga, né, o Julián Milán foi bem. Mas, assim, os laterais... Hoje tá muito claro que Samuel Xavier e Reni são reservas. Tá claro. Mas, assim, voltando a falar do Martinelli, eu não tenho muito o que falar não, galera. É aquilo que a gente sempre fala. Não tem como esperar um bom futebol, não tem como esperar um futebol profissional com esses campos, cara. Cara, eu não entendo isso, sabe? Eu não entendo. Até eu que não sou um profissional da área. Eu não sou um profissional da área. Eu falo de futebol aqui demitido. Demitido a falar de futebol, porque eu não sou profissional da área, né? Porque eu amo esporte. Aí você tem os caras da CBF, os caras que organizam o campeonato, eles têm que saber muito. Aí eles olham aquele gramado do Operário e falam assim, não, vai ser aqui. Rapaz, era pra eles falarem, gente, o gramado ruim é ruim pra ambos, não é? O pessoal sempre fala isso. O gramado é ruim, mas é ruim pro Operário e pro Fluminense. Exatamente. É ruim pro espetáculo de forma geral. Ninguém ganha vantagem naquilo ali. Então, que não tenha. Que coloque o jogo ali pra jogar, sei lá. Podia jogar onde ali no Couto? Eu não sei. Podia jogar em qualquer lugar. Que o gramado fosse melhor. Mas agora, por causa disso, olha como que a gente vai pagar. Perdendo o nosso melhor volante, que talvez seja um dos melhores volantes do país hoje, Martinelli. E por quanto tempo? A gente não sabe ainda. Então, assim, foi muito danoso pro Fluminense jogar lá no Germano Krug, né? No Kruger, né? Pô, pelo amor de Deus, gente. Não tem como isso aí. E pior, isso acontece todo ano. Todo ano. Pode parar aí, pegar uma retrospectiva, que tu vai ver todo ano tem um Fluminense jogando em gramado ruim e alguém lesionando. Pode ver. Só que dessa vez saiu muito caro. Aonde o Fluminense já tem dificuldade que é em relação a volantes, agora a dificuldade aumenta ainda mais, né? Como essa lesão do Martinelli. Martinelli, quem sabe, mirando uma Copa do Mundo, né?
Não dava pra saber. Ah, não ia pegar. Quem disse, né? Mas é isso. Melhoras pro nosso Martinelli. A gente ainda não tem um grau clínico, mas a gente vai trazer pra você assim que for divulgado. Isso aqui eu deixo mais o Fluminense atrás mesmo, tá? Porque negócio de lesão tão esquisito. Não vê o Soteldo. O Soteldo tá fora um tempão e os caras falam que o Soteldo não tá lesionado. Então a gente não sabe, né? Deixar o que o Fluminense mesmo diga o que tem o Martinelli pra que a gente consiga até analisar, falar alguma coisa aqui pra vocês, tá bom, meus amigos? E vamos lá, pro assunto que eu acho que eu recebi muitas mensagens, por isso que eu tô gravando esse assunto. Eu não vi o que aconteceu, mas tem notícia. Hulk indica o fim do ciclo. Eu recebi no Instagram do Hora do Flu muitos tricolores falando: fala disso, parece que o Hulk vai sair. Blá, blá, blá. Beleza, olha o que aconteceu. Após o jogo, eu acho, ele disse o seguinte: seria até melhor a gente ver a matéria completa, mas eu não sei onde achar essa matéria. Aí vai dizer, ó, quem sabe quando eu sair do Galo, pela conversa que tive com quem manda, possa sair do Galo no meio do ano. Talvez seja o Hulk até mandando um recado pro Fluminense, talvez, né? No fim do ano. Quem sabe quando eu sair, eu fale realmente o que precisa ser falado. Então, assim, não sei se estão deixando o Hulk em cativeiro lá. Eu não sei o que está acontecendo. Mas olha só. Estamos bem, estamos focados. Salários em dia. Tenho pendências, mas não vou expor ninguém. Não fiz isso em janeiro, quando me atacaram pra caramba em cima de mentiras. Mesmo assim, mantive o respeito em nome da instituição. Tive a oportunidade de expor, né? Aí vai dizer, procuro respeitar sempre todos. A fala do treinador, claro, foi pesada, porém, não sei, foi o que o Barba e o Eduardo Domingues quis colocar. Falta de entrega não é. Se pegar o GPS, nossa carga é boa e alta. Já conversei com o Barba, né? Então, assim, galera, tá rolando muita treta de novo lá com o Hulk, né? E o Hulk, de fato, indicou ali a sua possível saída e ele citou no meio do ano, né? Por que a gente tá trazendo isso aqui? Porque agora parece que lá em Minas, alguns torcedores já começam a se levantar pedindo de fato uma saída, né? Tem até aqui algumas opiniões do Sport Center, do pessoal. O Hulk é um dos maiores ídolos da história, estender sua presença em Belo Horizonte na condição atual não pode acabar com a idolatria, mas vai deixar feridas desnecessárias. Então, assim, mas assim, qual é o meu medo disso aqui, tá? Eu vou falar. Meu medo. Eu sei que o Fluminense, ele é o clube que, tipo assim, tentou um jogador numa temporada. Depois ele vai tentar de novo, porque parece que tem essa certeza dentro do clube, né? Ainda mais na época do Mário, na época do Matheus, eu não sei se vai ser assim, né? Ou se muda muita coisa do Matheus Montenegro para Mário Bittencourt, né? A gente ainda a gente está acostumando a ver, né? O Matheus trabalhar. A gente ficou acostumado com o Mário, né? Eu não tô falando que era bom, só tô falando que a gente sabia o que ia acontecer igual. Se fosse o Mário, eu tenho certeza que o Fluminense ia no meio do ano buscar o Hulk, se o Hulk saísse mesmo do Atlético. Só que eu tô preocupado com a fala dos torcedores em relação ao Hulk, tá? Segundo os torcedores, alguns, o Hulk não vem apresentando um belo futebol, não vem jogando bem, parece que está um pouco desanimado, desmotivado. Isso aqui eu tô repassando o que torcedores do Atlético Mineiro estão falando, tá? Teve um jogo que a gente viu, né, do Hulk metendo gol no clássico, um golaço, né, e tal, mas parece que aquilo ali ficou no passado, agora existe uma outra parada, né. Sobre os números do Hulk, ele tem 39 anos, né, chama atenção, é claro que é um cara que se cuida muito, é claro que é um cara que, pô, fisicamente, é um cara que, né, só que aqui, olha aqui, neste ano, nós estamos falando de um Hulk com 22 jogos, 5 gols e 3 assistências. Então, 8 participações em gols, né, em 22 jogos. Lembrando que Hulk não é centroavante, tá, pessoal? Igual o Fluminense queria trazer ele para ser centroavante. Ele é meio que um meia, né, um segundo atacante ali, né? Então, ele tá entregando 8 participações em gols em 22. Se tu olhar aqui, dá pra gente ver. Na Copa Sul-Americana teve um jogo e ele teve 30 minutos e ele não entregou nem gol nem assistência, tá? Lembrando que eu só tô pegando números de gol e assistência. Ele também joga de ponta, né? Eu acho que joga, né?
Mas vamos lá. Brasileirão foram 12 jogos, aí que ele foi aproveitado com 911 minutos, foi onde ele teve mais minutos. Aí ele entregou um gol no Brasileirão e 3 assistências, né, em 12 jogos, tá? Isso aqui é muito bom separar, porque a gente vê os números de acordo com os minutos jogados. Na Copa do Brasil foi apenas um jogo, 29 minutos, não dá para analisar aqui. Outro bom lugar para analisar a renda, ou que rendeu o nosso querido Hulk, foi no Mineiro, que foram 8 jogos, 590, foram 4 gols, né? Então aqui em 8 jogos, 4 gols. Esse número aqui é muito bom. Esse número aqui também é bom, vai. 12 jogos, 4 participações. Acho que é bom. É porque o nível do brasileiro é alto, né? Então acaba sendo bom. Beleza. Então, aqui tá um pouco do planejamento e dos números aqui do Hulk, né? Pra dizer se o Givanildo é uma boa ou não. Ah, meu amigo, conhecendo dentro do Flu, pelo menos na época de Mário Bittencourt, e ele ainda é diretor geral do Fluminense, eu acredito que o Fluminense queira tentar o Hulk caso ele saia do Galo, e pelo que parece, ele deve sair aí no meio do ano, tá? Lembrando que quando ele quase saiu do Galo no começo do ano, o Fluminense fez uma força muito grande para ele vir para cá e ele se sentiu valorizado, e fontes dizem que o Hulk estava com vontade de vir para cá, né? Agora eu deixo essa pergunta para você: será que o Hulk ajudaria, elevaria o nível técnico do elenco do Fluminense? Bom, já deixa aí o seu comentário, quem sabe a diretoria não vê o seu comentário, talvez você que goste ou você que não goste, deixe para você comentar aí, belezinha? No mais é isso, meus queridos, um beijo no seu coração, muito bom ter você aqui, né? Obrigado pela presença de todos vocês, e é isso, vamos seguir firme, muito triste pela lesão do Martinelli, muito feliz pelo Julián Milán, né, ter estreado bem. Espero que a gente comece a ajustar as coisas para que o Flu busque os títulos nessa temporada aí. Beleza? Forte abraço, fiquem todos bem e tchau e valeu, pessoal.